O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. E eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos estar assentados. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta liturgia da Epifania do Senhor. O que é esta Epifania? Epifania vem de uma palavra grega que significa manifestação ou revelação. Então, por isso, hoje é o dia em que Jesus se manifesta e revela através dos pastores, não é, ao mundo inteiro. Por isso, os três pastores, os reis magos, simbolizam as nações. Eram eles Baltazar, Gaspar e Melquior. O de cor mais morena representa o continente africano. Depois temos o continente asiático e também o continente europeu. Então, esses continentes representam o mundo. A manifestação de Jesus se dá exatamente ao mundo. Não é? E depois, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir do livro do profeta Isaías é um convite para que Jerusalém levante-se de sua prostração e acenda as luzes da cidade, porque ali chegou a verdadeira luz, e a glória do Senhor também apareceu sobre esta cidade. A terra, que estava envolvida em trevas e nuvens escuras, cobrem os povos,
mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Por quê? Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Então, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é a manifestação da luz, a luz verdadeira, que vem exatamente para libertar, para iluminar as nossas vidas, para apontar o verdadeiro caminho da vida, da liberdade. E depois nós temos a segunda leitura, a grande novidade desta carta de São Paulo aos Efésios, é exatamente mostrar que esta revelação de Deus não é apenas para o povo judeu, que era tido como a raça eleita, o povo escolhido por Deus, mas esta manifestação de Deus é revelada também aos pagãos. Então, essa é a grande novidade, não é? Que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros, portanto, do mesmo corpo e são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Por isso, então, a revelação de Jesus a todos os povos. Os magos do Oriente, como disse, representam todos os povos, e eles eram pagãos, eram pessoas versadas na ciência, profundo conhecedores da astronomia. Tanto é que eles seguem, vão à procura de Jesus, sendo guiado por uma estrela. Então eram pessoas de profundo conhecimento, os reis magos. Eles deixam seus palácios e vão à procura de Jesus. Nós precisamos também, muitas vezes, deixar os nossos palácios. Os nossos palácios podem ser o nosso egoísmo, pode ser a nossa autossuficiência, pode ser a nossa ganância, para usurpar um poder. Eles deixaram tudo e foram à procura de Jesus. Nós também precisamos procurar Jesus. Jesus se deixa encontrar por aqueles que o procuram, por aqueles que desejam fazer a experiência profunda do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Então, assim temos o Evangelho de hoje, que é quem governava naquela época a Judeia era o rei Herodes. E alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, embora eles tivessem grande conhecimento da ciência, e também eram homens, apesar de serem pagãos, homens de profunda fé. Eles chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Então eles vão buscar informações. Então essa é uma atitude de humildade. Às vezes nós achamos que sabemos tudo, nem fazemos pergunta, nada, porque achamos que já sabemos tudo. E eles perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E esta pergunta deixou o rei Herodes perturbado, porque não pode haver dois reis em o mesmo reino. Ou é o rei Herodes que vai continuar governando, ou é
o rei dos judeus que acaba de nascer. Então é claro que o rei Herodes procura matar Jesus, exatamente para que ele possa continuar no poder, para que ele continue a governar a Judéia. Então por isso ele fica perturbado. Nós também, quando estamos muito preocupados com o poder, com a autossuficiência, nós também ficamos perturbados. E essa perturbação nos tira a paz, nos tira a liberdade. E assim toda a cidade de Jerusalém ficaram alarmadas com esta notícia do rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essas palavras do rei magos, dos reis magos, na verdade, é uma boa nova, uma boa notícia. Nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao invés de ser uma boa nova para Herodes, é uma má notícia. Por isso ele ordena a matança. Nós celebramos há poucos dias, não é? Ele mandou matar todas as crianças daquela época. Pegavam-se as crianças, jogavam por alto e esperavam com um punhal. Imagine a barbaridade. Jesus só escapou exatamente porque eles foram avisados em sonho, José e Maria, para que fugissem para o Egito. E lá permaneceram por um bom tempo, enquanto Herodes, até que Herodes morresse. E depois, então, José e Maria receberam a notícia que poderiam voltar para a sua terra, porque Herodes já estava morto, já tinha morrido. Mas ainda estava o filho de Herodes, que era Arquelau, que governava. Por isso José e Maria ainda tinham muito medo. Mas assim mesmo voltaram para a sua terra. Então o rei Herodes e todo o poder de Jerusalém reuniram os sumos sacerdotes e os mestres da lei e perguntavam aonde é que deveria nascer o menino. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Havia 16 cidades pequenas, e a menor era exatamente Belém. Pequena, mas é de ti que vai sair um chefe, é de ti que vai sair um pastor para governar Israel, o meu povo. Ainda Herodes ficou mais furioso ainda, e ele então chamou os magos em segredo e procurou saber deles cuidadosamente quando é que eles tinham visto a estrela, não é? E depois os enviou a Belém dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino e depois avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Qual era a adoração que Herodes queria fazer? Exatamente matar Jesus, matar o menino, assim como tinha feito com os outros meninos de Jerusalém. Eram os santos inocentes, né? Então a adoração do menino era, na verdade, a sua morte, que Herodes estava planejando de realizar.
Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Enquanto os pastores, os reis magos estavam em Jerusalém, que era o centro do poder, essa estrela desapareceu. De maneira que os reis magos ficaram desorientados. O poder também nos desorienta. O poder nos rouba a paz, nos rouba a serenidade. Mas assim que partiram, deixaram o poder, o domínio do rei Herodes, então novamente a estrela aparece. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Então, essa estrela, além de ser um astro, não é? Mas aqui ela representa para nós a própria luz que brilhou para nós na noite de Natal. Hoje nasceu para vocês um filho de Davi, um descendente de Davi. Então, nós também deveríamos nos perguntar: qual é a estrela, ou qual é o sinal que nos motiva a seguir Jesus? Os reis magos tinham um grande desejo de encontrar o menino. Então a grande motivação deles era o encontro, encontrar o menino e prestar adoração. E eles chegando, portanto, seguindo a estrela, e a estrela para exatamente aonde estava Maria, José e o menino, eles se ajoelharam. Embora eles fossem reis, com profundo conhecimento, mas eles se ajoelham e reconhecem a majestade do Rei glorioso, cuja glória e poder é sem fim. Então eles se ajoelham, radiantes de alegria. E depois, abrindo os cofres, eles apresentam, oferecem, não é, os presentes que eles haviam trazido do Oriente. Trouxeram o ouro representando a realeza. Jesus é rei. Por isso nós encerramos o ano litúrgico, não é? E encerraremos, não é, o ano litúrgico também deste ano, exatamente com a grande solenidade de Jesus Cristo, o Rei universal. Então, apresentaram o ouro para lembrar: Jesus é Rei e não a outro. Somente a Ele nós devemos dobrar os nossos joelhos e adorá-lo, e dar aquilo que de melhor tivermos para Jesus. E depois o incenso. O incenso representando a divindade de Jesus. Também nós usamos na celebração o incenso. Até hoje eu perguntei aí para os acólitos se tinham preparado o incenso. Era um dia por excelência, importantíssimo, termos o incenso. Por quê? É exatamente um dos presentes que foram apresentados, não é, para Jesus. O incenso representa a divindade de Jesus. Jesus verdadeiramente Deus, porque nascido, concebido por obra e revelação do Espírito Santo, mas também Ele é humano, a humanidade de Jesus. Então, o incenso representando a divindade de Jesus. Por isso a fumaça que sobe, parte da terra e vai até Deus, parte de baixo e sobe até Deus. Então, a divindade de Jesus, o incenso.
E depois, o outro elemento é a mirra. A mirra era um elemento utilizado para embalsamar os corpos. Então, os reis magos já pressentem que este rei que acaba de nascer vai passar pela paixão e pela morte. Por isso eles oferecem a mirra, exatamente para lembrar a paixão e morte de Jesus, cujo corpo seria embalsamado com esta mirra, com essas especiarias. E o último versículo do Evangelho de hoje nos coloca assim um ponto muito interessante para que nós possamos meditar. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornaram para a sua terra seguindo um outro caminho. Então, isso é muito importante. Voltar para Herodes é continuar a patrocinar a morte. Voltar para Herodes é continuar mantendo um poder que domina, que mata, que oprime. E por isso Herodes não é o caminho de vida, mas é o caminho da opressão, é o caminho de morte. Então eles retornaram para a sua terra, seguindo um outro caminho, fazendo um caminho diferente. E este caminho é quem? É Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se realmente nós celebramos, não é, o Natal, para além das nossas solenidades, não é, litúrgicas, é preciso fazer esse caminho diferente, para que o Natal realmente possa acontecer em nossa vida. Não adianta nada celebrar o Natal e continuarmos o mesmo caminho, muitas vezes errados, tortuosos. É preciso fazer um caminho diferente. É preciso fazer como os reis magos, sair muitas vezes da zona de conforto dos palácios, não é? E ir ao encontro deste menino Deus que nasce em Belém. Então, é fazer um caminho diferente. É admitir Jesus como Senhor e Mestre da nossa vida. Portanto, a Ele o poder, a honra e a glória por todo sempre. Amém.